O Senado admite discutir mudanças nos critérios para impeachment de presidente da República. Essa proposta permite que um presidente reeleito responda por atos praticados no mandato anterior. No entendimento da lei atual, é que a responsabilização de eventuais crimes só possa acontecer dentro da mesma legislatura. Enfim, entender um pouco as reflexões e essas discussões que os parlamentares fazem sobre a possibilidade de mudar o dispositivo de impedimento para presidentes da República. Você, Mota, num passado não tão distante, vimos, né, o impedimento de 2 presidentes. Em um caso, em um processo, um trâmite muito questionado, inclusive. Enfim, senadores discutem a possibilidade de alterar esse dispositivo. Eu confesso que quando eu vi essa notícia a primeira vez, Canhato, eu interpretei de forma errada. Quando eu vi, eu achei que o Senado estava considerando mudar o precedente no caso da Dilma. Eu achei que o Senado estava falando do fatiamento do impeachment, né? Que muita gente considera um dos maiores escândalos de uma república feita de escândalos. Porque o presidente que sofre impeachment também perde seus direitos políticos. Mas no caso da presidente ou presidenta, conforme a preferência, isso não aconteceu. Eu imaginei que era esse o ponto que seria revisitado, né? Iam voltar lá atrás e retroativamente corrigir. Isso que é até hoje uma coisa completamente inexplicável. Inclusive, há quem aponte aquela ocasião como sendo o ponto em que o Brasil começou de vez a perder o rumo. Você, Dávila, como avalia essa iniciativa dos senadores discutindo a possibilidade de alterar a lei de impeachment? Há quem fale em facilitar o processo para a retirada de presidentes do cargo. É engraçado, né, Canhato? Agora estão querendo acabar com a reeleição. Querem mudar o Senado, uma lei no Senado para revisitar mandatos, primeiro mandato junto com o segundo mandato. Pô, você não vai acabar com a reeleição, vai aprovar um outro projeto que não vai valer para os próximos presidentes, aí vai só ficar falando para os presidentes que foram... Só se o Lula for impeachment, só porque a partir de então não teria mais razão de existir esse projeto. Isso mostra como é um governo e um parlamento que vive... Alguém saca sempre um projeto, começa a colocar em votação, discussão, que não tem pé nem cabeça, depende da circunstância do momento. Mas, tratando especificamente desse projeto, eu estou de acordo. Na verdade, o responsável pelo mandato, não importa se é um mandato ou 2 mandatos, você é responsável pelo seu mandato. Na verdade, quando você tem reeleição, é praticamente um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio para ver se você continua ou não no poder. E se esse plebiscito permitir que você continue no poder, você tem que ser julgado pela sua inteira gestão. Como é que vai pagar se amanhã descobre um escândalo na primeira gestão do governo? Isso não, agora é perdoado, acabou, prescreveu. Não prescreve, porque o impacto de uma política pública desastrosa jamais prescreve. Ela continua reverberando na vida do cidadão a vida inteira. Aliás, veja quantos absurdos foram aprovados no governo Dilma Rousseff, que até hoje nós estamos pagando a conta. Então, não dá para perdoar um político pelo mandato. Tem que fazer com que ele pague por todo o seu mandato. Porque nós, infelizmente, continuamos a pagar pela irresponsabilidade de suas políticas públicas. Agora, Mota, você citou o caso de Dilma Rousseff. Bom, se o Senado quer mudar o precedente que foi aberto no caso de Dilma Rousseff, você não acha que demorou muito tempo para eles se movimentarem? Porque, poxa, não é que a gente está falando de um episódio que aconteceu no ano passado, né? E aí a pergunta, por que só agora, né? Até causa um estranhamento. Agora? É essa a pergunta que eu queria fazer. Quem decidiu que um assunto como esse é prioridade no Brasil de hoje, com tanta coisa importante a ser feita nesse país, com tanta coisa grave e urgente, inclusive coisas que só o Senado pode fazer? E foram tirar esse assunto do fundo da gaveta. Eu queria saber realmente qual é a justificativa. Qual é a história por trás dessa história? Um exercício sobre o Senado Federal, Dávila,
estamos chegando ao final de uma legislatura, né? Teremos a renovação de 2/3 do Senado Federal nas eleições do ano que vem. Qual é o exercício, avaliação, balanço que podemos fazer dessa legislatura? Essa foi uma das piores legislaturas da história da República. Foi vergonhosa, um Senado fisiológico que não teve coragem de lutar pelas pautas e reformas importantes do país. Inclusive, o próprio presidente do Senado engavetou por mais de 2 anos o fim dessa excrescência dos supersalários, dos privilégios que não são compatíveis com a Constituição brasileira. Então, foi um Senado vergonhoso. Mas eu espero que nesta eleição de 2026 teremos uma renovação importante de 2/3 do Senado para melhorar a qualidade e voltar a ter coragem para enfrentar as reformas importantes como o Senado já fez na sua história. Eu também quero passar para o Mota para escutar essa análise dele. Se dá para fazer um balanço sobre a atuação do Senado Federal, porque eu me lembro que, ao final da última eleição, havia muita expectativa para a performance da Câmara, né? Falava-se na Câmara muito conservadora. Mas se a gente fizer o recorte só do Senado Federal, porque teve a renovação só de 1/3, né, do Senado Federal, agora teremos a renovação de 2/3. Mas, enfim, esses últimos 4 anos, dá para fazer qual análise e avaliação sobre o papel do Senado Federal nos últimos 3 anos, né, contando mais o próximo ano que haverá aí para os senadores se manifestarem, tomarem decisões? Eu acho que é justo a gente dizer que o país esperava mais. Muito mais de um Congresso que foi considerado o mais conservador da história do Brasil. E eu acho que a principal decepção da maioria das pessoas com o Senado é a falha em atuar no seu papel de controle da independência dos 3 poderes. O Senado tem um papel muito importante, uma função muito importante, porque é o Senado que propõe o impedimento de ministros da Suprema Corte. Pois é. Pois não, pode concluir, por favor, à vontade, pode concluir. Não, é isso. Perfeito. Dávila, a gente tem mais 1 minutinho. Queria só pedir sua análise sobre a projeção para 26, né? Talvez a disputa para o Senado ganhe um peso diferente, um status diferenciado, não? 1 minutinho. A escolha do próximo Senado é a missão mais importante do eleitor brasileiro. Ele pode dar ao país novamente senadores de qualidade, com coragem, com passado limpo e caráter para poder enfrentar as grandes reformas do país. Um Senado fraco é exatamente esse que tem que aceitar redução do impeachment de ministros do Supremo e fica quietinho. Isso mostra um Senado fraco, acovardado.